Fala, meus amigos do YouTube, muito bom dia para vocês, né? Deus abençoe sempre a vida de vocês. Meus agradecimentos a todos os meus inscritos no canal, né? Peço que vocês continuem a assistir os vídeos, os conteúdos. Para aqueles que também não são inscritos e que chegou até esse vídeo, já peço que se inscrevam. Eu sou o Maicon, criador desse canal, Maicon Gomes Justino, hashtag Tudo Vira Conteúdo. Falar um pouco do meu canal para vocês. Ele é um canal onde você vai encontrar vídeos de diversas variedades. Cotidiano meu, assuntos da atualidade, políticos, religiosos, vídeos curtos, shorts, né, que eu corto, os vídeos que eu produzo, mensagens, enfim, trabalho, rotina, motovlog. Eu tentei criar um canal que não seja preso a só um tipo de tema, porque eu sou uma pessoa que gosta de viver a vida, de conhecer as coisas da vida, de aprender muito com outras pessoas, né? Apesar de não ter uma formação, de não ser formado em nenhuma faculdade, em curso técnicos, assim, eu fiz alguns para pro meu serviço, mas diploma eu não tenho e também não sinto falta e nem necessidade disso. Eu admiro muito e aprendo muito com pessoas que já viveram aquilo que eu estou vivendo. Sou muito comunicativo, sou muito curioso, eu especulo muito as pessoas que me permitem conversar com elas. E eu tenho uma admiração e respeito por pessoas de idade, pessoas que já viveram no passado e que sabem nos aconselhar da melhor forma. Um grande defeito dos jovens hoje em dia, que eu vejo, né, e que eu sinto, é a necessidade de conquistar as coisas rápidos. Quem faz tudo com muita pressa não faz nada direito. Então a gente tem que aprender que a gente esperou 9 meses para nascer, a gente esperou, não sei lá, 1, 2 anos para poder caminhar, dar os primeiros passos. E então tudo é no tempo certo. Eu vejo uma geração que está muito gananciosa, muito preocupada em adquirir bens materiais e estão esquecendo das essências e estão esquecendo que o mundo não é só o que a gente consegue enxergar. Falta amor no mundo, falta carinho, falta respeito e principalmente falta as pessoas conhecerem os planos de Deus aqui na Terra, né? Eu conversei com um grande empresário, amigo meu aqui da cidade onde eu moro, e ele falou para mim que ele não é formado, ele não é formado em nada, ele não é formado em administração, em advocacia. Ele lê muito, ele estuda muito, ele conversa muito e procura manter-se atualizado sobre tudo que está acontecendo no mundo. E o principal de tudo que ele falou para mim, tudo que ele vai fazer na vida, ele pede orientação para Deus primeiro. Se Deus abençoar, ele faz. Se não, se tirar do coração dele, ele deixa quieto porque não é para ele fazer. Então isso me marcou muito, né? E dessa forma eu levo a minha vida e falo para vocês: humildade, respeito, carinho, amor ao próximo, gratidão, essas coisas só te colocam no reino dos céus e a recompensa vem. Demora, o fardo é difícil, a caminhada é difícil, mas quem acredita na promessa de Deus e confia, e Deus nunca desampara. E hoje o tema que eu venho trazer para vocês aqui, meus amigos, eu só contei um pouco do que eu penso do mundo, né? O tema do vídeo que eu venho trazer para vocês aqui tem a ver com o que tá rolando aí nas grandes mídias, né? O jornal gosta de mostrar tragédia, o jornal gosta de mostrar o sofrimento do ser humano, mas o jornal ele não fala a realidade dos fatos, porque se ele contar o que é verdadeiro, ele não vai ganhar mídia, e ali eles precisam de mídia, de visualizações, né, digamos assim, para poder manter as coisas deles funcionando. Então,
Uma dica para quem acredita muito no que os telejornais transmitem: tomem cuidado, investiguem primeiro, estudem sobre o assunto para depois saírem tirando suas conclusões. Um dos motivos do Brasil estar vivendo o que o Brasil vive hoje, falando de política, é a alienação das pessoas a mídias, a governos, a partidos que não prometem o que cumprem, e o povo brasileiro não enxerga que a gente é forte, a gente é rico, a gente é trabalhador e que a gente não depende de pessoas engravatadas dando canetadas erradas, e também não enxergam que a nossa democracia já deixou de existir há muitos anos. A gente é democrático apenas para eleger o presidente, e acredito eu que nem isso está funcionando mais. Mas não gosto de falar de política, eu detesto política, mas preciso entender de política, porque se a gente não cuidar do que é nosso, né? Porque essa terra aqui, né, o Brasil, ela já foi muito roubada. É tema para outro vídeo, eu vou explicar sobre a colonização dos portugueses aqui, né, a diferença de ideias entre América do Sul e América do Norte. Isso aí veio desde a colonização, desde de quando os portugueses começaram as navegações para explorar as terras de cá, e os ingleses nas terras de lá, com Américo Vespúcio, enfim. A história, tem gente que não gosta de história, né? Falar, história é museu, é coisa de passado. Não, a gente tem que entender o que aconteceu no passado para ver por que a gente sofre no presente, ou por que as coisas estão assim no presente. Enfim. Mas hoje eu vim falar da guerra de novo entre Estados Unidos, Oriente Médio, Israel, Irã. É o palco da vez agora. O que acontece lá, meus amigos? Eu fiz uma cola aqui porque é muita coisa envolvida. Ontem à tarde eu tirei um tempinho, hoje de manhã, quando eu estava passando meu café ali, eu também dei uma pesquisada. Na hora que eu estava dando uma volta no bairro, eu escutei algumas coisas, né, de alguns podcasts que eu sigo e que eu sei que é de confiança, que não são alienados a nada, eles falam a verdade. E eu quero compartilhar para vocês. Como o YouTube é uma plataforma que nos permite expor a nossa opinião, né, de formas, por enquanto, sem ser censurada, né, desde que tenha o devido respeito, né. Eu vou falar para vocês o que eu penso, o que é o motivo da guerra, e vamos aguardar o desfecho final, né. Bom, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Israel e a gente tem Irã. São as três nacionalidades envolvidas ali, né? Os três países envolvidos nessa guerra. Quem começou a guerra? O primeiro ataque partiu de Israel e Estados Unidos a bases do Irã. Mas por quê? Qual o motivo? Bom, em 28 de fevereiro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, ele propôs uma operação. Eu me esqueci o nome da operação, mas ele propôs uma operação emergencial ao presidente Donald Trump, devido aos grandes investimentos do Irã em produção de mísseis nucleares, de fabricação de armas nucleares, de urânio. Então isso estava incomodando ali o presidente, porque é fato para todo mundo que o Irã é um grande produtor de petróleo. Cerca de 3% do petróleo da produção mundial é o Irã que produz. Então eles são muito ricos, eles têm riqueza ali no país deles. E o Benjamin Netanyahu já tem rixa com o Irã desde que ele ficou sabendo que o financiamento das facções criminosas lá, dos terroristas, dos grupos Hamas, né, da faixa de Gaza, e o Hezbollah do Irã, da Síria, era financiado com dinheiro do governo iraniano. Então a tensão já aumentou ali. Mas antes disso, Israel e Irã já travaram batalhas diplomáticas numa revolução islâmica que aconteceu em 1979, quando o Ocidente e o Oriente quis querer
repartir ideias do islamismo. O islamismo, para quem não conhece, é uma religião, né? Todo mundo sabe, aonde eles têm Alá como Deus, Maomé como profeta. E aquela terra ali de Israel era uma terra prometida. Se a gente for misturar a história bíblica com história não bíblica, né? História que aconteceu, mas a Bíblia fala a verdade, né? Porque a palavra de Deus não mente. É que a gente não consegue interpretar. E a Bíblia é mais voltada para o espiritual, né? Mais para aconselhar as pessoas a saírem da maldade. Mas enfim, aquele território ali, ele não tem paz, por quê? Foi uma terra prometida, Israel foi uma terra prometida aos hebreus, os povos, os escravos do Egito, né? Que Moisés guiou o povo, isso muito antes de Cristo descer na terra, né? O Filho de Deus descer na terra. E quando o Filho de Deus desceu na terra, foi ali em Israel, né? Para a libertação dos judeus, né? Os primeiros judeus, do governo romano, né? Que vivia ali escravizando as pessoas. Era uma terra com ódio, com ganância, com muitos deuses, e Deus não gosta disso, porque Deus é um só, ele não precisa ser adorado por muitas outras. Tipo na mitologia grega, Deus do sol, Deus da água, né? Então Deus não gosta, não se alegra com isso. Eu sou o Pai, eu sou o Criador, eu criei vocês, eu criei a terra. E a única coisa que eu peço para vocês é que vocês me adorem sobre todas as coisas, me amem sobre todas as coisas. Me adorem não, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o primeiro mandamento ensinado por Deus. Então aquela terra ali, Israel, é uma terra prometida aos povos de Deus. Então, o que acontece ali? Há uma grande miscigenação de ideias em Israel. Ali existem cristãos, ali existem judeus, ali existem budistas, católicos, enfim. É uma terra prometida, é uma terra que está crescendo, é uma economia forte. E isso não agrada o Irã, que é um país ditador, que é um país preso ao islamismo, se eu não me engano, sunita que fala, eles são ditadores mesmo, onde mulheres não podem fazer faculdades, tem que fazer faculdade só onde é faculdade de mulher, são muito cheios de regras. E aí essa revolução islâmica que aconteceu em 1979 veio para separar essas coisas, né? Para melhorar o estilo de vida do pessoal iraniano e juntamente com ideias do Ocidente, com influências no Oriente, eles não gostam disso. Bom, enfim, a tensão começa desde lá. Então em 1979, nós estamos em 2026, e Israel e Irã nunca se bicam. Eles sempre têm uma treta, eles sempre um desconfia do outro. E o que acontece? Israel tem forte ligação com o Ocidente, com o mundo de cá, e faz muito negócios com os Estados Unidos, com os países que o Irã repudia. Para vocês terem uma noção, no Irã eles ensinam que os Estados Unidos da América é o Satã do mundo, né? É o inferno do mundo, é os Estados Unidos da América. Então isso aí, as crianças do Irã já crescem com essa visão, com essa cultura. E aí tudo que acontece no mundo é culpa dos Estados Unidos, né? Eles não tomam posse do que está acontecendo no mundo, eles não querem enxergar a realidade do mundo. Beleza. Então explicado a tensão que acontece lá desde 1979, desde a época de Jesus Cristo, a tensão ali é muito grande. Só que agora Israel viu que o Irã estava aumentando a sua produção de armas nucleares, né? E isso não faz bem para um país que é doido, que não gosta de Israel, ter tanta força bélica assim do lado deles. Então o Benjamin, junto com Donald Trump, chamou e fizeram a missão e explodiram algumas bases de operações de fabricações de mísseis nucleares, de produção de urânio. E aí a resposta do Irã foi rápida, eles responderam e atacaram algumas bases navais dos Estados Unidos, atracado ali perto de Israel, e a guerra começou, né? Enfim, vou dar minha opinião sobre guerra. Guerra não existe ganhador.
Guerra só existem percas. A maior guerra que tivemos na história foi a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial já foi triste, né? Mas a Segunda Guerra Mundial durou mais tempo, matou mais gente. E o que ganharam com isso? Nada. Resumindo, criação da ONU, respeito, diplomacia, não vai mais ter guerra no mundo. Mas o ser humano é um bicho teimoso, eles não escutam Deus e querem resolver as coisas aqui do jeito que eles acham que tem que resolver. Outra coisa, graças a Deus aqui na América somos cristãos, né? Fomos colonizados pelos portugueses e os jesuítas, né? Que vieram para cá, que colonizaram a gente, deixaram o cristianismo para nós. E o cristão, que é cristão, que tem o evangelho de Jesus no seu coração, ele sabe que guerra não agrada a Deus. E isso aí tem uma pitada de espiritualidade das forças malignas, né? Que a vontade do inimigo é destruir a criação de Deus e a guerra destrói a criação de Deus. É a minha visão sobre guerra. Eu acho que diplomacia, né, conversar, respeito e honrar a palavra cabe em qualquer situação. Mas quando envolve o maldito dinheiro, aí fica difícil manter a diplomacia, né? E o que o Donald Trump está envolvido no Oriente Médio mais uma vez? Ele está preocupado em defender a casa dele. Ele é um cara nacionalista. Ele quer ver os Estados Unidos da América potência mundial, né? Ainda é potência mundial. A moeda norte-americana é a potência que circula no mundo, né? É o dinheiro mais comercializado em todo o mundo, né? E só que ele vê ali uma China em grande ascensão economicamente, né? A China é muito grande de mercado e tá pertinho ali do Irã, e para fazer negócios, né? Porque o que acontece ali? Qual que é a preocupação do Donald Trump ali? Cara, se os chineses fazem alguma aliança com esse pessoal do Irã, e o Irã já está investindo tanto em força bélica, né? Porque a visão da China não é produzir armas, embora que eles tenham um exército preparado, mas eles não investem em armas como os Estados Unidos, como a Rússia investe. O negócio da China é dominar o mundo. Por quê? Um país gigante que nem os chineses são, acho que quase 2 bilhões de população. Olha o tanto de coisa que a China precisa comprar para manter a comida na mesa, para manter as coisas no país deles funcionando. E o território deles não é um território como o território nosso aqui, fértil, para produzir grãos, né, para plantar. E sem comida o ser humano não vive. Então os Estados Unidos, olha tudo isso aí. Os chineses são muito inteligentes. Tudo que os caras inventam funciona e funcionam bem. Então tecnologia para eles não é a necessidade. Mas energia para manter as coisas deles funcionando eles precisam. E o que gera energia? Petróleo, né, para eles. Aqui pra gente a energia é quando as chuvas cessam, a gente ativa, a gente usa o nosso petróleo para gerar energia pra gente, né? Mas o nosso relevo aqui do Brasil favorece as hidrelétricas, né? A gente tem grandes reservas, né? As turbinas giram através da força d'água. Então o petróleo pra gente é caso de emergência. Mas para os Estados Unidos, para a China, para outros países da Europa, é essencial, é commodity, né? Commodity para tudo, tanto para produzir o alimento, quanto para gerar energia, quanto para... Bom, enfim, o petróleo é a riqueza do mundo. Quem tem petróleo tem dinheiro. E o Irã tem muito petróleo ali. 3% da produção de petróleo que é extraída do solo e que o mundo consome sai do Irã, né? E fora isso, a rota do território iraniano passa, acho que perto da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita, se eu não me engano, é a maior produtora de petróleo do mundo. Tem uma empresa, eu até fiz uma cola aqui, como que é o nome da produtora? Eu sei que a refinaria é Ras Tanura, né, da Arábia Saudita.
Ela é a maior refinadora de petróleo do mundo. Segunda maior, né? Porque a maior tá na Índia, né? E o que acontece? A maior empresa de extração do petróleo grosso do mundo fica na Arábia Saudita, se chama Saudi Aramco. Saudi Aramco, uma coisa assim. Vocês podem pesquisar depois com mais calma. Isso aí foi uma colinha que eu fiz para mim contextualizar com vocês aqui. Saudi Aramco. O que o Irã fez? Quando os Estados Unidos bombardeou e os Estados Unidos e Israel bombardearam as instalações de produção de bombas nucleares ali deles, de mísseis nucleares, eles foram lá e bombardearam essa Saudi Aramco e bloqueou a passagem de navios petrolíferos pro ocidente. Pronto, mexeu na ferida do Donald Trump. E aí a guerra só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. É ataque de lá, é resposta de cá. Mas a preocupação do presidente Donald Trump é deixar os chineses ou aquele povo do Oriente Médio ali que ele considera hostil dominar o mundo, né? Os chineses não são hostis para nós. Os chineses, eles são uma grande potência, uma nação grande, com 2 bilhões de pessoas. Porém, Brasil e China, eles se dão bem, mas a gente tem que se alertar, porque se eles já têm 2 bilhões de pessoas lá para cuidar, né? E nosso solo é fértil, será que vai sobrar alimento pra gente aqui? Será que vai dar certo essa parceria Brasil e China? Até quando vai durar isso, né? Será que esse povo não é mais um português chegando em nossas terras para tirar aquilo que a gente tem? Então a gente tem que procurar cuidar da nossa casa como o presidente americano cuida. Não tô falando que ele tá certo em causar guerra, mas a gente não pode só olhar o contexto econômico. A gente tem que ver o contexto histórico, ver qual que é o interesse realmente dos países que estão tentando se aliar com a gente e para a gente poder nos defender. O que acontece? A mídia não mostra isso. A mídia só mostra a destruição da guerra. Mas por que gera guerra? Gera guerra por causa disso. Um país do Irã que já não gosta dos Estados Unidos, não gosta de Israel porque faz aliança com os Estados Unidos, e eles detêm ali a rota de mercado do petróleo, e agora fazendo essas produções de mísseis, e a China, cara, a China ela comercializa com qualquer um. Se você tiver alguma coisa que é interessante para o mercado chinês, ele vai chegar, você vai fazer a proposta, vai virar teu amigo. Mas por quê? Porque eles precisam cuidar do país dele. A população chinesa é muito grande. E eles vendem tecnologia para o mundo. Só que eles não plantam grãos. Eles não fazem... Eles não conseguem manter o mercado agrícola deles funcionando para alimentar esse tanto de gente. Então eles precisam comprar de alguém. Eles compram muito do Brasil, né? Brasil e China, eles negociam muito carne, grãos, enfim, minérios. Só que o povo brasileiro não vê isso. Que daqui uns dias a gente pode perder nosso país para os chineses, com a mentalidade desses governantes nossos que só pensam em dinheiro. Eles não pensam em cuidar da nossa casa. Eles pensam em encher o bolso deles de dinheiro. Já o Donald Trump, ele está preocupado em cuidar da casa dele. Porque se faltar energia para ele não vai conseguir fazer a casa dele continuar girando. Então por isso que ele fica ali envolvido nesse Oriente Médio. E se não vai por bem, ele vai por mal, porque ele não tem medo de ninguém. Ele sabe que os Estados Unidos é forte em guerras, em armamento bélico. Os Estados Unidos investe muito, são bilhões de dólares todos os anos investido em guerra, em armamentos de drones, caças, armas, tanques de guerra, navio, enfim. Um cara nacionalista que está preocupado em defender a casa dele e em ajudar o Benjamin Netanyahu, que é Israel, tentar trazer a paz para Israel. Porque Israel ali no Oriente Médio é um intruso. É um país totalmente diferente da cultura dos outros países ali. Justamente porque aquele povo judeu, aquele povo que chegou ali, eles não tinham terra. Foram doadas terras a eles.
Então aquele outro pessoal do Oriente Médio que cercam Israel considera o povo de Israel um povo intruso. Eles não gostam do povo de Israel. Por isso as tensões ficam desse jeito. Falar sobre o Irã, ele vive uma guerra civil que a mídia não mostra, né? Mas o Irã já estava em guerra há muitos anos. População passando fome, né? Regime ditador, não pode dar a sua opinião, não pode expressar a sua opinião lá dentro. Você tem que concordar com aquilo que o governo te impõe. E, rapaz, a tecnologia, a área TI, chega em todos os lugares, né? Hoje em dia, se você quer saber se alguma coisa está certa ou errada, você pesquisa na internet. Lógico, gente, desculpa, pessoal, tô meio gripado. Lógico que a gente tem que ver em fontes confiáveis, né? Ver se aquilo que tá falando é verdade. Porque também existem muita hoje fake news, né? Muita coisa inventada, coisa que não tem nada a ver. Por isso que eu demorei um pouco, eu vou falar para vocês, já fazem mais de uma semana que eu tô tentando produzir esse vídeo. Mas eu queria saber o motivo, o epicentro da guerra dessa vez. Então o epicentro da guerra foi esse ataque às bases de produções de armas nucleares do Irã, através de Benjamin Netanyahu e Donald Trump, Estados Unidos e Israel, porque eles consideravam uma ameaça. E eu falar para vocês, eu não gosto de guerra, mas também eu não tiro a razão dos Estados Unidos querer dar apoio militar a Israel e estar ali envolvido. O interesse dos Estados Unidos é proteger a casa dele. E sem comida na mesa, a população mingua. E o que gera energia para os Estados Unidos? Petróleo. E da onde que sai a maior parte de petróleo do mundo? Sai dali, daquele Oriente Médio, né? Dias atrás, os Estados Unidos estavam prendendo Nicolás Maduro, né? O presidente Donald Trump não tá pouco se lixando que o povo venezuelano estava passando fome. Ele está preocupado em proteger as reservas de petróleo dali, para o Nicolás Maduro não vender aqueles petróleo para um povo chinês, para um povo iraniano, para um povo da Arábia Saudita. Se bem que a Arábia Saudita, acho que ela é a maior produtora de petróleo, então ela tá de boa, né? Ela manda no país ali, ela é muito milionária, né? Existem empresas gigantes ali, então problema dele com a Arábia Saudita não tem. Se você tiver dinheiro, você compra dele, senão eles não te vendem também, eles não te procuram. Mas enfim, a preocupação dos Estados Unidos ali na Venezuela era sim por parte de alguns militares trazer a paz para aquele povo que estava sofrendo, passando fome, tirar esse ditador que foi terrível para eles, né? Que a Venezuela vem sofrendo desde o presidente, acho que Hugo Chávez, né? E depois Nicolás Maduro, enfim. É um país rico aqui, vizinho nosso, é um povo bom. Na minha cidade aqui existem, né? Bolivianos, venezuelanos, peruanos. São pessoas sofridas, eles têm medo, né? Por que eles têm medo? Porque muito ser humano ruim no mundo hoje em dia querendo tirar proveito deles, e eles saíram de tão longe, né? Abandonaram tudo e vieram para cá para tentar coisa melhor, né? E graças a Deus aqui no Brasil, se o povo brasileiro abrisse a mente um pouco e visse a riqueza que a gente tem aqui dentro, a gente vive muito bem aqui, graças a Deus. A gente tem que fazer o quê? Tirar esses governos maus administradores que vendem a nossa riqueza e colocar pessoas com visões de fazer esse país dar certo. Porque os portugueses chegaram aqui, roubaram nossas riquezas, levaram para os países dele, venderam lá na Europa. Conseguimos a nossa independência. Foi uma guerra muito grande para chegar até libertação de escravidão, e instaurar a República do Brasil, né? Organizar a democracia no Brasil, né? Tivemos um período de ditadura. Porém, eu converso com alguns senhores da minha cidade, falaram que a ditadura na época não faltava serviço, não faltava alimento, o dinheiro era valorizado, que a ditadura era ruim para quem era desonesto, né?
A polícia não dava mole na época, né? Por exemplo, os marginais, usuários de drogas. Esse povo que gosta de fazer baderna, a ditadura não dava mole. Então, esse mesmo povo que gostava de fazer uma baguncinha, começaram a organizar a revolução da democracia. Eu sou a favor da democracia, mas uma democracia que funcione, porque não somos um país democrático. Elegemos o nosso presidente, elegemos quem a gente quer por lá. Porém, quem dá as canetadas hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então isso aí também é conteúdo para outro vídeo, né? Mas é só explicando o que está acontecendo no Oriente Médio, explicando para vocês também que aquele território é um território que já foi de Império Romano. Jesus já desceu ali, o Filho de Deus derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados ali. Qual que foi a missão de Deus enviar o seu Filho na terra? Mostrar que o ódio, a ganância não é de Deus. O ouro e a prata não é de Deus, não entra no reino dos céus. O que entra no reino dos céus é o companheirismo, é a verdade, é o amor, é o carinho, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus mandou seu filho aqui na terra, era para cessar essas guerras. Mas a dureza do coração dos povos da época, né? Os próprios fariseus, que eram entendedores das leis religiosas, desconfiaram do evangelho de Jesus e crucificaram ele, né? Tanto que Deus ainda tocou no coração do juiz que estava julgando, né, Jesus, que era Pôncio Pilatos, mas a pressão dos fariseus foi tanta que o Pôncio Pilatos acabou cedendo e liberou um bandido e crucificou o Salvador. Mas Deus já sabia que isso ia ser necessário. Por quê que foi necessário isso? Jesus derramou seu sangue, venceu a cruz, porque ele é Deus e ressuscitou, vive no mundo de nós. E aquele que é cristão, que é convertido, sabe que guerra nenhuma traz resultado bom para ninguém. É como eu falei para vocês. Segunda Guerra Mundial foi o exemplo que só causa destruição, que quebra a economia, que acaba com o país. E o ser humano não aprendeu ainda isso aí, né? Se não vai por bem, vai por mal. Olha lá Israel, confrontando mais um inimigo outra vez. E aí os Estados Unidos tá lá no meio tentando defender sua casa de uma coisa que pode vir a ser pior. E eu acho que o povo brasileiro tinha que se alertar mais com esses avanços de comércios entre Brasil e China, né? A China tem uma família muito grande para alimentar, né? São mais de 2 bilhões, se eu não estou enganado. E o nosso solo é rico. Se a gente começar a vender demais para eles, uma hora vai faltar para nós aqui. Então eu acho que a gente tem que começar também a pensar igual o Donald Trump pensa. Não sobre guerra, não sobre ser autoritário, não sobre ser nacionalista. Mas espero que as eleições desse ano, que está para acontecer, o próximo presidente ele pense em cuidar realmente da nossa casa. E os jovens que ficam muito tempo em celulares, que ficam alienados com o governo, com essas coisas, com assistencialismo, eles abram suas mentes e vejam que o Brasil, cara, o Brasil era para ser país de primeiro mundo há muitos anos. A Austrália, pouco tempo colonizada, pouco tempo independente, já é um país de primeiro mundo e a gente ainda está preso em mãos governantes erradas, né? Tem hora que dá vontade sim de falar, olha, eu queria que um presidente que nem o Donald Trump tomasse conta, né, do Brasil. Mas ele é meio doido também, o Trump. Ele não tem muita paz, né? Então a gente precisava de um governo que trabalhasse para proteger a nossa casa. Então o motivo da guerra lá é sim o petróleo, é sim a preocupação do Irã em ficar forte e fazer aliança com a China e comprar tecnologia da China, né? Enfim, eles já financiam grupos terroristas, então para oferecer alguma coisa ali para a China em troca de tecnologia para aumentar e tentar destruir Israel, tá um passinho. Então eu vejo a guerra dessa forma. O Trump defendendo a sua casa, Benjamin Netanyahu defendendo as suas ideias, tentando deixar o seu país em paz e o Irã tentando responder da melhor forma, né?
Impactos para nós. O Irã bloqueou o canal que passa ali da Arábia Saudita, né, que é a maior produtora de petróleo. E aí o barril do petróleo subiu. Aí o Itamaraty aqui condenou, né, os ataques à guerra, tá certo, fez a parte dele, né, que assuntos assim têm que ser resolvidos diplomaticamente. Mas conversar e nunca sair do lugar enche o saco. Então eles tomaram uma atitude e foram para cima, né? Israel foi para cima e Estados Unidos foi para cima. E aí houve retaliação e a guerra tá lá de novo acontecendo. Eu peço a Deus que eles enxerguem que isso aí não leva a nada, que cessem logo essa guerra e as coisas normalizem, né? O ditador deles já foram mortos, mas já colocaram outro no lugar. Impactos do nosso mercado. O governo federal zerou as taxas de impostos sobre o barril de petróleo. Porém, não adianta nada o federal zerar e aí vem a Petrobras e anuncia o reajuste. Então, enfim, não zerou nada. Continua do mesmo tamanho. Vamos ver como que vai ficar, né, nas próximas semanas. O preço do barril, o preço final do consumidor. Porque o consumidor que não entende de mercado, não entende que se o barril aumenta 20% lá, no mínimo vai aumentar 3, 4 reais para nós aqui. Então esse preço é repassado para nós no final, 3, 4 reais final. Por isso que muitos postos aproveitaram as tensões da guerra e já sem autorização do governo já repassaram, né? O diesel subiu de 6,20 para 7,90, 8,20 aqui na minha região. Então eu falo, o Brasil é um país rico, mas tem muita gente que quer tirar oportunidades aqui, né? São muitos oportunistas. Então a gente tem que ser justo e correto para agradar a Deus sempre nas nossas atitudes. Pessoal, o vídeo ficou meio longo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês fiquem até o final aí, né? Que deixa o like, quem ficou até o final, deixa o like, comenta, compartilha. Essa é a minha visão que eu estudei, eu preparei para vocês, né? A respeito da guerra. Eu fui entender, eu queria saber por que aconteceu essa guerra. E a guerra aconteceu justamente por conta disso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, pessoal. Hoje eu estarei postando alguns shorts também, editando, postando. E espero que vocês continuem a se inscreverem no canal e continuem firme comigo. E até o próximo vídeo. Um abraço.